Notícia esportiva de Dia dos Namorados está no ar. Olha o coração aqui, galera. Quem tá do lado do amado, quem tá do lado da amada, fique bem agarradinho. Coloca aquela manta, assim, o cobertor, fica juntinho e vem conferir junto com a gente tudo do esporte nacional e internacional. E quem tá solteiro pode ficar sintonizado por aqui, porque o Gazeta Esportiva também é feito com muito carinho para você que é solteiro, você que é viúva ou viúva, quem está trabalhando, quem está ali sentado no balcão do bar, quem está no ponto do táxi, quem está no hospital. Quem está solteiro não está morto. E quem tá casado também, às vezes, também não tá vivo. Tá vivo? Não tá muito vivão, não. Okay. Tem gente que às vezes tá casado e não tá muito vivão. Casamento não é desculpa não, mano. Casamento não é desculpa não, não pode se acomodar. Depois eu quero saber o que vocês estão preparando para este Dia dos Namorados. Comigo aqui, ó, olha a dupla de apaixonados pelas companheiras. Nosso xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa. Na área. E o nosso querido repórter Thiago Salazar. Tudo bem. Super repórter que leva a esposa pro show do pagode. Não, eu vou, né? Vai, leve, vai eu junto. Acompanho, né? Vai, leve e fica. Mas agora pelo menos eu vou num show que eu gosto. Ai, qual é? Jorge Ben. Ah, e ela vai também, né? Vai, e ela gosta também. Ou seja, pra ela é só lucro. Jacarezinho, avião. Fala da volta do Brasileirão. Vamos falar aqui da volta do Brasileirão com a Marina Buffon, que tá lá no estádio do Morumbi. Deve estar um frio, né, Marra? Nossa Senhora. Tem também o José Paz de um lugar muito legal para falar de Palmeiras e falar também de basquete. Olha lá, tá no quentinho, olha lá. Sempre privilegiado, olha lá. É claro Sempre. que a gente traz também notícias quentinhas de Corinthians e Santos para os jogos de hoje. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Nossa, eu adoro, amo. Você gosta, Salazar? Gosto, acho legal. Você não gosta de NBA? Eu amo a NBA. Meu sonho era um dia assistir assim nos Estados Unidos, lá numa arena, lá um jogo da NBA, e que aliás parece que é super caro, e também de futebol americano. Eu sou mais um Corinthians e Palmeiras. Eu também. Ah, esse eu já tô acostumada. Garrafa falou que basquete, essas coisas parecem gincana. Assim, eu, né? Queimada. Fui eu que falei essas isso, coisas né? de festa junina, educação física. Eu não vou falar nada. Assim, não. Eu não vou falar nada do que eles falaram aqui. Ó, daqui a pouquinho... Eles falaram não, eu não falei nada. Não. Vocês não me colocam na confusão de vocês dois aí. Vocês ficam conversando em off aí, depois vocês não têm a moral de segurar. Ó, o Zé Paz foi bem, né? O Zé foi. Foi O Zé bem. Paz jogando basquete parece o Zé Paz jogando futebol, né? É nada, no futebol é melhor que no basquete. Há um equilíbrio muito grande aí. Há um equilíbrio, né? Daqui a pouquinho você vai conferir tudo sobre os jogos de hoje do Brasileirão, porque eu sei que vocês estão ansiosos, mas antes tem Copa do Mundo de Clubes. É dia de conferir como está o grupo E do torneio. Dá uma olhada. A disputa pelas duas primeiras posições do grupo E e, consequentemente, pelas duas vagas da chave nas oitavas do Super Mundial promete ser pra lá de acirrada, viu? River Plate da Argentina, Urawa Red do Japão, Monterrey do México e Inter de Milão da Itália são as 4 equipes que fazem parte aí desse grupo e que devem brigar bastante pela classificação. O time argentino, inclusive, tem muitos jogadores bem conhecidos aqui pelo público do Brasil. Juliano Galopo, emprestado pelo São Paulo, Matias Rojas, ex-Corinthians, Miguel Borja, ex-Palmeiras e Nátio Fernandes, ex-Atlético Mineiro, são alguns dos bons atletas que compõem o elenco do ídolo e treinador do River, Marcelo Gallardo. No Monterrey, o principal nome / estrela da companhia, sem dúvida alguma, é o zagueiro espanhol Sérgio Ramos. Aos 39 aninhos de idade, com um currículo que inclui aí uma Copa do Mundo, 2 Eurocopas, 4 Liga dos Campeões da Europa e 4 Mundiais de Clubes, o ídolo do Real Madrid foi contratado no início do ano e é de longe uma atração única no time mexicano. Já a Inter de Milão tem no camisa 10 capitão e cracaço argentino Lautaro Martínez, a esperança número 1 de gols e de bons resultados nesse Super Mundial de Clubes da FIFA. O jogador é um dos mais importantes atletas da seleção argentina e tem tudo para ser o cara da Inter nos Estados Unidos. Esse grupo promete, hein? E aí, o que vocês acharam do grupo E?
Olha, é um grupo difícil, viu? Porque se a gente for parar para pensar, tirando o time japonês, né? Os 3 ali têm condição de classificação para 2 vagas. Então isso já deixa as coisas bem acirradas. Porque o Monterrey pode surpreender. A Inter de Milão tem uma questão, a gente sempre fica aqui na questão, poxa, como é que os europeus vão encarar este campeonato? Entendo eu que esse campeonato ele ganhou importância para a Inter de Milão por causa do vexame na final da Champions League. A Inter poderia ter sido campeã da Champions League, poderia ter sido campeã da Itália, enfim, ela foi tropeçando, não levou os títulos que todo mundo imaginava e na final tomou um vareio de bola, assim, um vexame, a goleada sofrida para o PSG. Então, entendo que a Inter precisa dar uma resposta ao seu torcedor. O Mundial de Clubes pode ser essa oportunidade, azar de quem vai enfrentar a Inter nesse sentido, porque, por exemplo, o PSG, entendo eu que depois de ganhar a Champions daquele jeito, entra muito mais tranquilo, se der deu, se não der não deu, mas para a Inter agora, difícil esse grupo, hein, Garrafa? Eu vejo o River e a Inter com uma ligeira vantagem em relação ao Monterrey. Monterrey pode surpreender por fora, a equipe japonesa descarto aí como postulante a uma vaga. E a grande dúvida, né, a grande questão que a gente tem e está todo mundo ansioso, é para saber como é que vão chegar os europeus realmente para o Mundial. Qual é a importância? A importância não é a mesma que o sul-americano vai dar. Isso é ponto pacífico. É fato, né? E o fato de estar entre o Mundial, entre um final de temporada e o início de outra, a gente sabe que os europeus não vão chegar como se imaginam, como estavam jogando o final da temporada. O PSG vai ser um PSG diferente do que foi como campeão da Champions. Sim. Isso não diminui a dificuldade. E isso é bom para as equipes que postulam algo maior no campeonato. Aí eu coloco um Palmeiras, um Flamengo, um River, podendo até surpreender. Não vai ser tarefa fácil, obviamente, para os sul-americanos, mas em função desse calendário europeu, da importância que eles dão, uma surpresa pode acabar aparecendo. Acho muito difícil um time brasileiro superar as quartas de final. Acho que é o máximo que dá para chegar. Olha, eu acredito pintar um brasileiro até numa semi eu não assim, acredito. como grande surpresa. Como grande surpresa, entendeu? Eu penso que essa é a nas lógica. Oitavas ainda pode ter brasileiro com brasileiro, né? Agora, passar das quartas... Ô Salazar, essa é a lógica. O que você está falando é a lógica. Porém, no futebol tem o imponderável e eu fico imaginando o Abel, a vontade que esse cara tá, né? Jogando contra as principais forças lá do continente europeu. Palmeiras vai estar com a faca nos dentes, hein, gente? Olha, a última equipe brasileira a desembarcar nos Estados Unidos foi o Flamengo. A delegação rubro-negra deixou o Rio de Janeiro ontem à noite em meio a uma grande festa da torcida. Olha que bonito. O ônibus do clube foi recebido pela multidão, né, no aeroporto do Galeão. O Flamengo estreia na Copa do Mundo de Clubes na segunda-feira contra o Esperance da Tunísia. A notícia triste é que a festa terminou em confusão, né, entre a polícia e uma parte dos torcedores, inclusive com o uso de bombas de gás. Acho que o Flamengo passa fácil por esse time do Esperance. Mas a gente já vai comentar, a gente vai falar tudo sobre o Flamengo. O meio-campista Gerson, que está em negociações para defender o Zenit da Rússia, foi hostilizado por torcedores do Flamengo durante o embarque de ontem. A gente vai colocar um trechinho para você ver como foi. Puxa vida, né? É o torcedor, né? O torcedor distorce os fatos, isso aí não tem a mínima condição. Agora, o Gerson, ele tem todo o direito, e essa é uma decisão muito pessoal, obviamente, né? Isso aí imagina da confusão, tá? Ele acertar com o Zenit. Agora, o Gerson já teve a oportunidade de ir para lá. Eu, particularmente, aí precisa ver o que o cara pensa. Ele vai abrir mão praticamente de uma Copa do Mundo, né? Eu acho que não. Não sei. Eu acho que vai ser. Pra Rússia, Salazar. O Ancelotti foi perguntado literalmente sobre o caso do Gerson e disse que para ele... Olha só, o Ancelotti disse que conversou com o Gerson sobre isso. E que falou, para ele, não tem problema nenhum o Gerson jogar na Rússia. Não tem problema, mas a competitividade, a competitividade é outra, né? Não, eu concordo, eu até me surpreendi com a resposta do Ancelotti. Mas a resposta dele diz que o Gerson pode ir para a Copa do mesmo jeito. Mas assim, que eu repito, isso é muito pessoal. Eu também é muito pessoal. Só conheço o Zenit mas da Rússia, assim, é claro que o Gerson já tem aí uma situação boa financeira, é claro que vai melhorar ainda mais, né? Senão ele não iria para lá.
Mas, de repente, sei lá... Eu acho que o maior prejudicado nisso é o Flamengo como um todo. O Flamengo está indo para um campeonato importantíssimo, que é essa primeira Copa do Mundo de Clubes, como disse o Garrafa aqui, com certa pretensão, com certa esperança. A torcida, preciso falar mais alguma coisa, olha, ia falar recepção, não, né? Na verdade, a despedida da torcida ali para os jogadores que estão indo para o Mundial. E, de repente, por causa dessa história do Gerson, a impressão que dá é que o Flamengo chega para o Mundial de Clubes com um clima pesado. Não chega legal. E não bastasse isso, Salazar. O Gerson é o capitão do time. Não bastasse isso, tem o Bruno Henrique, que até onde a gente sabe não está embarcando com a delegação. Estava envolvido em tudo aquilo. Sim, vai ser indiciado e o Flamengo estaria tirando um jogador da delegação, teria tirado um jogador jogador importantíssimo. Ou seja, já são duas peças da engrenagem. Que o clube já vai. Legal, o clube está chegando pressionado. O clube já não vai como gostaria. Não vai como gostaria. O Gerson é o capitão do time, é o líder técnico da equipe, junto com outros, como Arrascaeta e Bruno Henrique e tantos é peça outros. Importante, se não Bruno titular, Henrique é um cara decisivo. Importante. Então, assim, é complicado. E assim, essa história do Gerson, financeiramente, eu acho muito interessante. 25 milhões de euros. Para ele? 28, não, para o Flamengo. E para ele? 28 anos. Ele vai receber um salário um pouco superior ao que ele recebe no Flamengo, mas ele acabou de renovar o salário do Flamengo. Mas se fosse um pouco forçou para renovar, renovou, foi valorizado, aumentaram o salário dele e ele resolveu aceitar essa proposta. Aí cai uma bomba lá onde ele tá, porque ele tá na Rússia, lá Agora, longe. a questão é que o pessoal está dizendo ele abriu mão do projeto esportivo para tocar o projeto financeiro. Mas é tanta diferença, pelo que falaram, parece que não é tanto. Parece que não é tanto, mas para o Flamengo é, né? Mas para o Flamengo. Mas vai entrar à vista, segundo Ok, mas dizem, estamos pensando em relação a ele. Só é importante lembrar que a proposta foi dita para o staff do Gerson. O Flamengo ainda não recebeu essa proposta. Tá. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Assim. Eu, se fosse o Gerson, para a Rússia, não iria. Eu não iria. Para lá, tudo lá. Para lá não iria. Grana, meu. Onde eu iria, só mais na Europa. Não iria lá para a Rússia. Tá na hora de acionar o José Paz. O José tá num lugar diferente. Chega mais, meu querido, com as novidades do Palmeiras, também do basquete, né, Zé? Boa noite. Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, estou aqui numa loja da NBA, num shopping no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, rolando um super evento aqui desde as 3 horas da tarde. Olha só quem está ali, dá uma olhada, Márcio Luiz Gabriel vai mostrar para vocês. Gui Santos, atleta lá do Golden State Warriors, um dos times mais famosos aqui no Brasil, lá da NBA, né? O único brasileiro com contrato fixo lá na NBA atualmente, o Gui Santos. Muito simpático, autografando camisa, bola de basquete, agasalho, desde as 3 horas da tarde, incansavelmente aqui atendendo os fãs. Márcio Luiz Gabriel vai mostrar para vocês também. O pessoal tá dando risada, mas é verdade, o cara não para de autografar coisa ali. A fila aqui também não para de crescer. Conversei com algumas pessoas que inclusive assistem ao nosso programa, assistem ao Gazeta Esportiva, muito bacana esse carinho do pessoal. Vou voltar aqui, para comentar um pouquinho do bate-papo que eu tive com o Gui Santos hoje aqui, muito legal, consegui bater um papo com ele, fazer uma entrevista exclusiva lá no Golden State. Ele joga com caras muito grandes na NBA, muito grandes no basquete mundial, eu diria. Tem o Stephen Curry jogando por lá, Draymond Green, Jimmy Butler, amigo do Neymar, chegou recentemente também. E o Gui Santos tem tido números interessantes na NBA, especialmente nesta temporada agora de 2025, né, atingindo recordes pessoais aí, números bem legais. Conversei com ele exatamente sobre isso. Você vai escutar agora aqui no Gazeta Esportiva um trechinho da entrevista exclusiva que eu fiz com o Gui Santos. Pode rodar aí. Foi uma boa temporada de evolução, eu tive uma crescente boa do começo da temporada até o final da temporada, e jogar ao lado desses caras é igual eu sempre falo, cara, é uma honra. Stephen Curry, Draymond Green, Jimmy Butler, caras que são caras ainda muito especial para a liga, e tá tendo a oportunidade de estar ali aprendendo com eles é incrível para mim. Tá aí o Gui Santos aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, Stephen Curry é uma lenda, né? Da onde ele arremessa, ele acerta, e tenho certeza que pro Gui é um privilégio muito grande estar jogando com esse monstro aí da NBA e do basquete norte-americano. O Gui Santos aqui no Brasil, né? Atua lá nos Estados Unidos, Palmeiras fazendo o caminho inverso, né? Tava aqui no Brasil, lógico, time brasileiro jogando por aqui, mas agora tem o Mundial de Clubes da FIFA pela frente, já está lá na Carolina do Norte para jogar o Mundial aí, quem sabe beliscar um título importante nessa temporada de 2025.
25 e o Palmeiras hoje realizou mais um treino lá na Carolina do Norte, em Greensboro, mais uma atividade comandada aí pelo professor Abel Ferreira, que agora está com o elenco completo, né? Os jogadores que estavam representando aí as suas respectivas seleções nessa data FIFA chegaram por lá, os 8 atletas, né? Teve o Luigi, o Benedetti, o próprio Estevão que estava na seleção brasileira, Gustavo Gomes, Richard Rios, os 3 jogadores uruguaios, né? O Emi Martinez, o Facundo, também o Piquerez, todo mundo por lá, todo mundo trabalhou hoje, inclusive, lá em Greensboro, e o técnico Abel Ferreira esboçando aí um time titular que vai pegar o Porto no próximo domingo à noite, 19 horas, no horário aqui de Brasília. Informação importante para você que acompanha aí o Gazeta Esportiva, torce para o Palmeiras, é que o Paulinho tem trabalhado normalmente com o time, inclusive no treino de hoje, 40 minutinhos abertos aí para a imprensa lá nos Estados Unidos, o Paulinho, ele atuou durante todos esses 40 minutos aí que a imprensa pôde acompanhar, ele jogou como uma espécie de coringa ali para os 2 times que o professor Abel Ferreira armou lá, um trabalho em campo reduzido, posse de bola, enfim, Paulinho vai dando mostras, vai dando sinais de que pode sim ajudar bastante o Palmeiras nesse Mundial de Clubes, o Verdão no grupo A, aí junto com o Porto, o Al-Ahly lá do Egito e também o Inter Miami dos Estados Unidos. O time do Messi, beijo grande pra você, minha querida Michele Janela, devolvo pra vocês aí e tchau. Gostou do meu desempenho lá na NBA House? Eu enterrei, você pediu pra eu enterrar ontem, eu enterrei, mas a cesta tinha 1,50 m. Tchau. Tchau, seu desempenho é sempre sensacional, José Paz, você é espetacular no que você... Eu queria saber uma coisa, planos para hoje à noite, Garrafa, como estão? Ah, tá tudo certinho, já tudo bem combinado, bem armado. Eu saio daqui 7 horas do programa, vou ficar aqui até umas 7h30, 8 horas. Demorando, né? Espera um pouquinho, mas aí às 8 eu tô saindo, eu vou direto para a Rádio Capital. Aí lá na Rádio Capital, 9 horas a gente abre jornada, 9h40 inicia o jogo, acaba o jogo 15 para meia-noite, encerramento de jornada à meia-noite, grava alguma coisinha. Lá pelas 2 da manhã deve estar chegando em casa para dormir. Isso aí, a e você, certeza que Salazar? então pelo menos almoçou junto. Almoçamos, claro. Mas dia dos namorados são todos os dias. Todos os dias. E o Salazar também pega a serra, desce. Também, eu tô brincando porque comigo não rolou nem almoço. Eu também Fernanda não. trabalhando de manhã, ela chegou, eu saí, subi na serra, agora à vou noite de voltar boa. agora. À noite, umas 9, hoje é meu rodízio para me ajudar. Salazar abre uma Às cervejinha. 9h30 da noite eu chego em casa. Tá bom, tá no horário. Amanhã ela ainda. acorda 10 para as 6, vamos ver se a gente toma pelo menos um. 10 para 6, dá esse pra horário sair, é jantarzinho, cruel. lá, Gente, que 10 isso, para lá que 6. tamo Quem querendo, acorda 10 rapaz. para 6, como eu e a Fernanda, tá escuro, gente. O mundo tá escuro e demora. É 6h20, não E você, ainda... como é que tá? 10 para 6, não. Precisa botar o chapéu e a espora lá, viu? Porque, não sei. Nesse clima de Copa do Mundo de Clubes tem também Brasileirão. Aí você me pergunta, Michele, não tá tudo parado, né? Porque hoje eu falei pro diretor, mas diretor, não tô entendendo, não tá tudo parado? Não tá não. Tem jogo hoje sim. E são 6 duelos que vão movimentar os gramados nacionais. Bora conferir quem entra em campo na nossa agenda. Às 7 da noite o Red Bull Bragantino recebe o Bahia. No mesmo horário, duelo entre Vitória e Cruzeiro. Às 7h30 o Santos visita o Fortaleza. O Corinthians tem compromisso em Porto Alegre às 8 da noite contra o Grêmio. Nossa, vai estar um frio, hein? Para fechar, às 9h30, que é o jogo que o Garrafa vai fazer, não é esse, Garrafa? O São Paulo recebe o Vasco e o Atlético Mineiro duela com o Inter. As partidas adiadas por causa do Mundial são as seguintes: Fluminense e Ceará, Botafogo e Mirassol, Palmeiras e Juventude e também Sport e Flamengo, certo? E a gente segue agora para o Morumbis para conversar com a Marina Buffon. Boa noite, Má. Conta tudo aí pra gente, qual deve ser a escalação do Tricolor. Fala, gente, boa noite para vocês que estão aí no quentinho do estúdio da TV Gazeta e do Gazeta Esportiva, porque aqui no entorno do Morumbis, Thomas Jefferson vai mostrar para vocês, o Urânio Campos está aqui também. Gente, 13 graus, sensação térmica de 10, tá? Você que está vindo para cá no estádio do Morumbis para acompanhar São Paulo e Vasco às 9h30 da noite pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, traz a sua blusa, a sua luva, a sua touca, seu cachecol, o que mais você quiser, porque a previsão é que depois abaixe ainda mais essa temperatura. Agora, dentro de campo, a gente espera, claro, sempre um quentinho a mais, né, gente? São aí 11 dias sem jogos do Campeonato Brasileiro. São Paulo vem de uma derrota para o Bahia fora de casa, pretende, quer, deseja
vencer aqui em casa para dar uma resposta para sua torcida. Afinal, no Campeonato Brasileiro as coisas estão um pouquinho mais complicadas. São Paulo está na 13ª posição, estão 12 pontos conquistados. O Vasco também está numa situação complicada, 10 pontinhos na 15ª posição. Ou seja, quem vencer hoje vai estar um pouquinho mais tranquilo durante a pausa do Super Mundial aí de clubes que começa no final de semana. Por conta disso, o Luiz Subeldia vai mandar a campo aquilo que ele tem de melhor, mas os desfalques continuam praticamente os mesmos. Não vão jogar Oscar, Lucas, Ferreirinha, enfim, toda a galera que a gente já sabe que está no departamento médico. Há uma previsão do Luca voltar a ficar à disposição, pode inclusive ser titular, e o Marcos Antônio é dúvida. Ele correu aí no gramado nesses últimos dias, nos últimos treinos, pode voltar a figurar entre os relacionados, entre os convocados aí, entre os titulares, ou então iniciar no banco de reservas. Tanto Alisson quanto André Silva, que estavam suspensos contra o Bahia, voltam a ficar à disposição e devem ser titulares. Então vamos para uma provável escalação desse jogão que vai acontecer logo mais entre São Paulo e Vasco do José Paes. Põe na tela aí, então, diretor, a provável escalação do tricolor com Rafael no gol, Cédric Soares ou Ferrarese na lateral, Arboleda, Alan Franco e Wendel. No meio, Alisson, Pablo Maia, Luciano e Enzo Dias ou Luca, Lucas Ferreira e André Silva. Essa é a provável escalação do São Paulo para esse jogo das 9h30 da noite. Lembrando que pode haver então essa dobra de laterais pelo lado esquerdo, ou então até, quem sabe, de Neno, que foi ontem apresentado aqui no Morumbi. Fique à disposição e faça a sua estreia pelo São Paulo. Volto com vocês por aí. Tá sempre machucado. Beleza. Acho que buzinaram lá. Quer fazer uma pergunta para a Marina, Garrafa? Não, a Marina citou, né? A gente sabe, o Oscar tá fora, tá contundido, mas a real situação do Oscar, Marina, existe uma previsão, porque assim, foram poucos jogos, tá muito mais no departamento médico do que em campo, né? Então, Garrafa, o que acontece com o Oscar é que, assim como o Lucas, há um receio por colocar o Oscar para jogar e ele se contundir ou não estar 100% preparado, como aconteceu com o Lucas. Vocês se lembram, né? Ele se machuca, aí ele fica um tempo afastado, volta a jogar, joga ali por alguns minutos entre duas partidas, mas depois ele mesmo percebe que não está 100%. O Oscar é a mesma coisa. Essa pausa para o Super Mundial já estava no calendário, obviamente, então o departamento médico junto com o atleta decidiram em conjunto que seria melhor utilizar esse tempo para que ele se recuperasse 100% e aí sim, na Libertadores, Copa do Brasil, as Copas do São Paulo tá bem, tá classificado, e no Campeonato Brasileiro ele esteja 100% aí depois do Super Mundial. Beleza. Olha, palpitômetro no ar. Já vamos fazer, diretor, o palpitômetro no Gazeta Esportiva? Vou começar esse, hein? Vou começar. Qual é o palpitômetro? São Paulo e Vasco? São Paulo e Vasco, 2-1 pro São Paulo. Copiou, é? 2-1. Eu comecei, inclusive, que não pra nenhum engraçadinho falar que eu copiei alguém. Então eu te copiei, porque eu vou de 2-1 também. Falo, não tem... E agora eu Garrafa 2-1 também. Aí, você me copiou. Possível, cara. Não, eu falei antes. E o senhor, seu Salazar? Michele sempre faz o resultado dos outros. O senhor, seu Salazar? 1-0 São Paulo. 1-0 São Paulo. E a Marina, qual o palpite dela? Vai falar 2-1 São Paulo. Eu também aí, viu? Porque eu também acho que vai ser 1-0 pro São Paulo, gente. Marina! Copiou a Marina. Sem personalidade, hein, Marina? Você que não tem personalidade. Não vou dividir o prêmio com ninguém, mano. O Salazar copiou a Marina, ele viu o que ela pôs no palpite. E agora o Alexandre Silvestre está chamando, ele está chamando a nossa redação. Eu vou aqui no portal para conversar com o Silvestre. Boa noite, Silver. Atualiza pra gente como que o Corinthians chega para encarar o Grêmio. Tudo bem, Michele? A bola rola às 8 da noite, minha querida, para Grêmio e Corinthians em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, antes da paradona do campeonato para a disputa do Mundial de Clubes. O Corinthians e o Grêmio vêm em situações diferentes
nos últimos jogos. Se a gente levar em consideração o recorte dos últimos jogos, o Corinthians não vence há 3 partidas e o Grêmio não perde, ou melhor, vem de 3 vitórias consecutivas. E de quebra o Corinthians ainda teve nesse recorte a eliminação na Copa Sul-Americana. Em contrapartida, ambos estão praticamente empatados em tudo na tabela do Brasileirão. Corinthians só é o 11º e o Grêmio o 12º, porque eles têm 4 vitórias cada, 3 empates, 4 derrotas, os números absolutamente iguais, menos no saldo de gols, menos na questão de gols marcados. O Corinthians marcou um golzinho a mais e por isso está na frente do Grêmio. Um jogo em tese de 6 pontos nessa briga intermediária na tabela do Campeonato Brasileiro. Expectativa hoje é que finalmente o Rodrigo Garro inicie como titular. O último jogo do Garro, começando uma partida, foi na final do Paulistão, no jogo da volta na Neoquímica contra o Palmeiras. Garro foi importante, jogou no sacrifício, foi campeão, depois tirou o time de campo, tratou fora, tratou aqui, 2 meses tratando o joelho, vem voltando aos pouquinhos e acredito que possa iniciar entre os titulares. A escalação vai sair às 19 horas oficialmente. Eu vou tentar arrancar pelo menos um rascunho dessa escalação para vocês até o final do programa. Trio gringo de férias, Memphis Depay, o André Carrilho e também o Martínez, José Martínez. 3 jogadores que já estão de férias, foram dispensados, haviam combinado na comissão técnica, dependendo da minutagem dos jogadores na data FIFA, eles seriam liberados e esses 3 ganharam férias antecipadas. O time vai sair de férias depois do jogo de hoje e se reapresenta dia 28 para a intertemporada. Romero e Hugo Souza. O Hugo Souza certamente começa jogando, o Romero é dúvida no ataque. Félix Torres voltou de Lima, onde enfrentou o Peru pela seleção do Equador. Voltou a tempo de viajar com o Corinthians, mas como ele não treinou com o grupo, eu imagino que ele comece no banco de reservas e o Bidon, que voltou da seleção sub-20, tem uma boa chance de iniciar como titular no meio-campo. Yuri Alberto, Ranielli vetados pelo departamento médico, Gustavo Henrique ainda na transição, não participa da partida desta noite, Corinthians e Grêmio, Grêmio e Corinthians. Eu volto no finalzinho para tentar cravar a escalação para vocês. Se não der a oficial, eu vou arriscar aqui um 11 titular, Michele. Show, Alexandre Silvestre. Fala, Salazar. Cara, eu tô com o Silvestre, uma questão que a gente estava conversando agora lá na redação. Eu não concordo com essa liberação mais cedo, garrafa do Carrilho, do Memphis Depay, do Martínez. Não concordo. Eles jogaram muito na temporada, mas espera aí. Jogaram agora nas eliminatórias e tudo mais, mas o jogo é importantíssimo para o Corinthians. O Corinthians não vive uma grande fase, vem de um tropeço, Dorival Júnior já começa a ser pressionado, você vai encarar um jogo fora de casa, que nesse momento é um confronto direto, os times estão praticamente empatados em quase tudo na tabela de classificação e o Corinthians já chega naturalmente desfalcado para esse jogo. Você, em cima desse cenário todo, libera 3 jogadores importantes para serem dispensados mais cedo, na véspera das férias, ou seja, era só ajudar aqui nesse jogo e em seguida os caras vão tirar férias, podem viajar, podem descansar. Não dava para jogar esse jogo? Penso assim, Ô Salazar, Campeonato Brasileiro por pontos corridos, ele tem decisão, uma final marcada, alguma coisa? Não tem. A final, até onde eu sei, todo mundo fala, a final é cada jogo. Exato. É uma decisão de campeonato, pela fórmula de campeonato. Exato. E fica, eu não posso cravar, mas a leitura que eu faço é, o Memphis Depay, que estava na Europa, né? Bate e volta. Como é que vamos fazer? Vamos dar essa folga pro Memphis? São 9 horas, 10 horas de viagem. Mas, pô, eu não dou pro Memphis, mas não dou pros caras que estão na América. Aí faz o seguinte, todo mundo fica de folga, entendeu? E aí é um grande erro. O Salazar desenhou aqui. O Corinthians está numa situação complicada no campeonato, já está fora da Sul-Americana, restou na temporada o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A situação do Dorival não é das mais simples, ele tem a volta do Garro, legal, vai ter a volta do Garro, mas aí ele olha, cadê os companheiros do time? Cadê os companheiros? O Corinthians... Dorival não repetiu a escalação em nenhuma vez. Isso. E não vai poder repetir de novo. Dorival tem que entender uma situação. No Corinthians, um resfriado, Dorival, para virar uma pneumonia é... menos de um dia. Menos de um dia. Não brinque, porque a situação é complicada. Eu não daria folga para todo mundo, Eu vou falar uma coisa. Lembra quando o Dorival quase veio para o Corinthians, acabou não vindo para o Corinthians, houve uma discussão em cima do nome dele, e a diretoria da época, comandada pelo Duílio Monteiro Alves,
julgou, pelas informações que chegaram do Rio, e depois isso foi exposto, o Dorival já falou sobre isso, de que ele era muito amigão dos jogadores, de que ele dava muitas folgas para os jogadores. Foi uma atitude simpática. Aquilo ali não ficou legal na época para ele, dentro da diretoria do Flamengo, pesou para a diretoria do Corinthians da época, e nesse momento, eu só não vou jogar para cima dele, porque eu não sei se a decisão foi dele ou se foi da diretoria. Então não vou jogar isso para ele. Mas passa por ele, Mas né? passa por ele. Passa por ele que ele é o técnico. Essa liberação dos jogadores nesta situação... Porque a pergunta é, Salazar, de férias agora. Imagine que tivéssemos hoje uma decisão de Copa do Brasil. Esses caras não estariam aqui? Iam jogar, né? Iam jogar. Esses caras viriam pro jogo. E o jogo do Grêmio tem um peso tão grande pro Corinthians quanto uma decisão. É um momento importante no campeonato para a situação do Corinthians e para a tabela. Então, assim, é incompreensível, na minha opinião. Mas tiveram muitos minutos nas eliminatórias. Pelo amor de Deus. Vamos parar com isso. Palpitômetro do Corinthians, é claro. Osmar Garrafa, qual é o seu placar do jogo em Porto Alegre? Diante de tudo que vocês falaram, o Em Corinthians vai consideração ao Chico Lang, né? Para não dizer que não quero ver o Chicão triste, eu vou de 0-0, porque o Grêmio é favorito hoje. Vou esconder meu O Grêmio é favorito hoje. O Grêmio é favorito, 0-0. É o Salazar? O meu também é 0-0. O meu, eu só, assim, com essa escalação do Corinthians, o que eu imagino? Um Corinthians sem bola praticamente a maior parte do tempo, com infertilidade na frente. Especulando uma jogada lá na frente. Uma coisa ou outra, um frio danado, vai ser um jogo horroroso para quem vai acompanhar e vai acabar 0-0. O duro é o frio, que vai estar o quê? 0 graus lá. É 3-1 Corinthians. Lá é bom ou pós-jogo, hein? Que 2-1? Eu falei 3-1 Corinthians. Olha lá, Michele, isso, da onde isso? Caê que anotou, estagiário sempre anota as coisas erradas. Mas tudo bem, 3-1. então vai 2-1, mas é 3-1 que eu acho que vai ser Corinthians. Não, fora é o show. 2-1 ou 3-1. Amanhã, Tá se bom, der o deixa resultado, 3-1. você vai ter que escolher um. Deixa 3-1, mas é 2-1. Eu não botei um 3-1 aí, diretor? Eu botei algum 3-1. Fala, Michele com os palpites. Não é minha letra, então. Agora, quem que é o Silvestre? Sou eu, né? Então, se o Corinthians não consegue engrenar, o Grêmio tá melhorando, joga em casa. Corinthians com o meio campo desconfigurado, apesar do Garro poder iniciar. Ataque reserva do Corinthians. Eu vou dar um pontinho de lambuja para cada lado, 1-1. Tá bom, então vamos ver. Vamos ver. Tá bom, o Caê falou que eu falei 2-1. Então fica 2-1, Caê. Tá bom, é isso. Me diz mesmo. Não vai dar 3-1. Nem 2. Não, 3-1 com esse frio, gente, não vai dar. Mas tudo bem, vamos lá. Vai dar Corinthians. Saiu a escalação do Santos, que joga logo mais contra o Fortaleza lá no Castelão. Pelo menos acho que lá o tempo tá um pouco melhor. Lá tá uma beleza. Gabriel Brazão, Escobar, João Basso, Luan Pérez, Souza, Zé Rafael, o Diego Pituca, o Roleiser Barreal, Guilherme Tiquinho Soares. É isso, Salazar? É isso, Michele. Chamou a atenção aí o Diego Pituca, né? O Diego Pituca não vem de boas apresentações, a torcida tá meio já pegando no pé dele. Eu cobri jogos recentes do Santos na Vila Belmiro, que cada vez que ele tocava na bola, a torcida vaiava, o que eu acho um absurdo, Garra. Estavam fazendo isso com o Pituca e com o Guilherme, o atacante. Aí agora fez um gol, o pessoal dá uma segurada, mas com o Pituca estava sofrendo desse tipo de rejeição. Então me surpreende, porque ele tem o João Schmidt à disposição, está no banco de reserva. Ele tem o Rincon à disposição, está no banco de reservas. Ele tem o Gabriel Bom Tempo, menino bom de bola, está no banco de reservas. Então assim, uma decisão impopular do Kleber Xavier, que também não goza de tanto prestígio porque os resultados não estão vindo. Um jogo importantíssimo. O Santos está dentro da zona do rebaixamento, está sem o Neymar, está eliminado da Copa do Brasil, né? Não conseguiu o título do Campeonato Paulista, cada vez mais pressionado. Enquanto todo mundo fala de Neymar o tempo inteiro, construção de CT, entrega disso, daquilo, o pai do Neymar, mas quando a gente olha só para a tabela e para a situação do Santos, é preocupante. É preocupante, apesar de ainda poucas rodadas no campeonato, Salazar, mas a gente falava isso domingo no Mesa Redonda e é uma tônica. O Santos tem que encarar cada jogo realmente como uma decisão. O time grande, quando fica ali na zona de rebaixamento, começa a patinar, vai ficando cada vez mais difícil, a pressão vai aumentando, o comportamento do torcedor vai ficando de muita insatisfação com o elenco e com os jogadores. Então é um jogo complicadíssimo, porque o Fortaleza não é o mesmo Fortaleza do ano passado, pelo menos em relação a resultados. Garrafa, o Fortaleza não vence as 6 partidas
Mas isso Sendo não, que são 3 derrotas seguidas isso nos não é tão últimos 3 positivo. jogos. Isso não é tão positivo pro Santos. Porque os caras estão Eles precisam dar uma resposta. Exatamente. E jogar no Castelão não é das tarefas mais fáceis, não, hein? Michele Janela, qual foi a ideia? Palpitômetro no Gazeta Esportiva! Palpitômetro era eu subir pela nave, mas aí eu falei, não, eu tenho que... Vamos lá, vai. Agora vamos colocar ele pra começar, pra ele não falar que todo mundo vai copiar ele, porque o meu palpite com certeza deve ser diferente dele. Eu não lembro. É a idade. Não lembra, Salazar. palpite é pra dar agora. 2-0, seu. É verdade. 2-0 Fortaleza. Essa aqui. Imagina ela passando cola na escola, né? Desse jeito aqui. Pelo amor de Deus. Eu não era bom pra isso, não. Sempre era Olha pega. só, Mas vocês combinam com o diretor o palpite Não, antes? ele fala avisou, Não, tem ele que avisou. pôr lá o negócio Não, lá, mas meu. eu dou meu palpite agora, não tem como. Tá bom. Eu também. Eu sempre dou Ó, agora. Você o pede o palpite, Fortaleza eu falo. tá na zona do rebaixamento igual o Santos. Tá? Então a situação não tá simples, mas vai jogar em casa e só por causa disso, pra mim, 2-0 Fortaleza. 2-0 Fortaleza. E aí, Garrafa? 1-0 Fortaleza. 1-0 Fortaleza. Meu palpite é 1-1. Pela primeira vez. ó. Nossa, hein? Personalidade. E agora, Marina Buffon, no Gazeta Esportiva, tem mais novidades sobre o Bobadilha, Marina? Pois é, Michele, tenho sim. Ontem o Bobadilha esteve na DRAD, que é a delegacia especializada em casos, né, relacionados aqui ao futebol. Prestou o seu depoimento, durou aí bastante tempo. Ele que foi acusado pelo Miguel Navarro do Tajeres, ainda naquele jogo da Libertadores, de xenofobia, de racismo, né, injúria racial. E no caso, ontem ele prestou então um depoimento, mas ele foi, de fato, indiciado pelo crime de injúria racial. Aqui no Brasil, a gente sabe que xenofobia está dentro do artigo caracterizado como injúria racial, como racismo. Agora, então, mesmo com um depoimento prestado, as investigações vão seguir. O inquérito policial vai ser finalizado para que o caso, de fato, seja levado adiante, como explicou ontem mesmo o delegado do caso, tá certo? Então, Bobadilha esteve na sua seleção, voltou da data FIFA e, como prometido, prestou esse depoimento, mas hoje estará aqui à disposição do técnico Luiz Subeldia. E falando mais um pouquinho do jogo, aqui ao lado de Tele Santana, a gente veio para uma outra área aqui do estádio do Morumbis, aqui em frente à cadeira terra, portão número 2, em frente ao estádio. O frio continua, mas a gente lembra que Fernando Diniz volta aqui ao Morumbis para, agora do lado do Vasco, é claro, tentar quebrar um tabu, viu, gente? O Vasco não vence o São Paulo aqui no estádio, né, na Casa Tricolor, desde 2012. E aí a minha pergunta para vocês não podia ser diferente. Tudo bem que todo mundo já deu seus palpites aí, todo mundo acha que o São Paulo vai vencer, mas existe alguma chance de Vasco de José Paz nesse jogo de hoje, nesse frio que tá fazendo aqui hoje? 240. Vai, Salazar. Olha só, sobre esse jogo, para mim a questão maior é a questão da tabela também. Assim, eu estou chato falando da tabela, mas é porque coincidiu dos times se enfrentarem tudo juntinho, né? São Paulo e Vasco, eles estão praticamente grudados, para não errar. O Vasco tem 10, o São Paulo tem 12. Mas o que chama atenção, Garrafa, em cima disso tudo que a Marina falou? O Fortaleza, que vai pegar o Santos, que todo mundo aqui falou que vai ganhar, menos a Michele, tem 10 pontos. Falei é a que vai mesma empatar. pontuação do São Paulo. É a mesma do Vasco, perdão. O Fortaleza tem 10 pontos, assim como o Vasco que tem 10 pontos, o São Paulo só tem 12. Então nós estamos falando de uma situação que se Fortaleza ganhar do Santos e o Vasco apronta para cima do São Paulo, Nossa, do o Paulo Morumbi, fica para baixo. os dois passam o São Paulo e o São Paulo pode entrar na zona do rebaixamento ou pelo menos ficar muito perto disso. Você Daí entra aquilo que a gente está falando aqui. Entrar na O zona do brasileiro está rebaixamento? parado, ninguém está falando, mas a rodada é importante. Os jogos são Vai importantes. ficar um mês na Já zona. pensou ficar um mês na zona do rebaixamento? A pressão que não fica. Por isso que a gente falava lá atrás do Corinthians, Salazar, ele fala com propriedade isso. É um jogo, é uma rodada extremamente Cara, importante. Os confrontos, tá todo mundo grudado na Todas tabela. as rodadas serão importantes porque veja o equilíbrio que está dentro do campeonato. A liderança, nas duas últimas rodadas passadas, o Palmeiras de primeiro caiu para quarto lugar. Né? Então, a importância dessa rodada para todas as equipes, e aí vem dentro do que nós falamos aí, dispensar os jogadores para as férias num jogo pedreira contra o Grêmio. Ainda mais contra o Grêmio.
Vocês vão continuar falando do São Paulo agora? Hein, diretor? Pode continuar. É só complementar sobre a situação do Oscar. Do Oscar, né? Assim, não é um problema do Oscar, não é um problema do São Paulo, é um problema do futebol brasileiro. Que fica repatriando jogadores acima dos 30 anos, jogadores que tiveram uma história no clube. Depois dos porque 30 se machucar. você, quando você tem uma revelação, uma joia, rapidamente o mercado europeu vem, pega. Sim. Então você fica com mãos atadas, já não tem o aspecto financeiro. Aí você traz a imagem, a marca do atleta. Mas até que ponto isso vale, Salazar? Até que ponto? Ah, não, pera um pouquinho, não, vou preservar ele para um jogo. Ah, eu vou guardar, não pode, no gramado sintético não pode. Ah, a sequência do calendário não pode. Até que ponto vale o investimento que é alto para um jogador que você não pode utilizar sempre? E eu não estou fazendo uma crítica ao Oscar e nem ao São Paulo. A maioria dos clubes brasileiros vivem por isso. É uma crítica que o Abel Ferreira bateu muito na tecla com aquele discurso de que no Brasil você vende jogadores jovens não tão caros, né, baratos, com exceção a alguns, e gasta muito dinheiro trazendo jogadores mais veteranos. E ele tem razão. E ele tem completa razão. Você vê que o elenco do Palmeiras é montado de uma maneira completamente diferente das duas demais. E quem está nadando de braçada no futebol brasileiro? Principalmente quando você compara aqui com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Corinthians, com o Santos, o Palmeiras vai realmente nessa contramão. Chama a atenção a questão do Oscar, porque ele não tem tido sequência, tem tido essa dificuldade, não está conseguindo. E, de novo, repito, assim como os corintianos, ele vai para um período de férias. Se chega a esse ponto que não dá para fazer um jogo antes das férias, é porque o negócio é mais grave do que a gente imagina. E o Silvestre está voltando para fechar o que você precisa saber sobre o Corinthians. Vai daí, Silver! Michele, eu tentei cavar a escalação oficial que vai sair às 19, só que a minha fonte lá do Corinthians tá de folga, não foi para Porto Alegre. Então eu vou numa provável escalação que não deve ser muito diferente daquilo que está imaginando, ou que treinou, inclusive, o Dorival Júnior, que é um cara mais conservador, então até por isso eu vou colocar esses nomes aqui para vocês. O Hugo Souza começa jogando como titular absoluto, claro, voltou da seleção brasileira, foi reserva, estava na Neoquímica, não se desgastou, então é Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká Angileri, o Félix Torres voltou em cima da hora, não treinou, então por isso acho que começa no banco de reserva, e também porque não está jogando grande coisa o Félix Torres. No meio campo, tem muito como escapar disso aqui, é o Maicon de volante, Charles ou o garoto Rian, o Bidon acho que volta para o time, para fazer ali o lado esquerdo, para ajudar até a construir. Aliás, esse menino tem capacidade para construir mais, é bom jogador, mas precisa ser um pouco mais ousado na minha modesta opinião. Eu começaria com o Rodrigo Garro, que já está trabalhando há tanto tempo, já voltando aos poucos, dá para ele iniciar jogando, acredito eu, 100% das condições, joelho, bala. E na frente o ataque que treinou nessa data FIFA, Thales Magno e Héctor Hernandes. O Dorival gosta de um camisa 9, o companheiro dele poderia ser o Romero, que jogou só um pouquinho contra o Brasil, entrou no segundo tempo, terça-feira, mas como não treinou e o Dorival é um cara mais pragmático, eu acredito que seja essa a dupla de ataque, Thales Magno e Hernandes. Agora eu vou para a aula de jornalismo esportivo em estúdio de televisão. Será que eu vou tirar boa nota, Michele? Fui vaidoso agora, hein? Fui egocêntrico. Tchau. Valeu, Silver, beijo. Muito legal. Fala, Garrafa e Salazar. Olha as garrafas. Se for essa escalação que o Silvestre montou aí, deve ser, assim, tenebroso. Não sei nem o que dizer, assim, não é... Não dá para trazer muita esperança. Traz muita esperança, Garrafa? Não traz, e mesmo que mude as peças, porque as peças não existem, as peças não estão à disposição. O banco é quase o banco da categoria de base. É isso, ou seja... Mas por que fizeram isso? Aí é que tá. Quero mudar meu palpite. Foi o que a gente comentou lá atrás, né? É a história do amigão da galera, fazer boa vizinhança com o Memphis, mas aí eu não posso desagradar os outros jogadores. E a torcida corintiana? E o torcedor corintiano? Que tá já incomodado, caiu fora da Sul-Americana, tá esperando uma vitória. O corintiano, querendo ou não, tá incomodado. O Palmeiras tá lá no Mundial, o Corinthians nessa draga, tá vendo o rival, né, nadando de braçada. O Corinthians não pode dar sopa pro azar. Dorival, abre o olho no Corinthians, Dorival. Eu gosto muito do trabalho do Dorival, mas tem que abrir o olho no Corinthians. Eu gosto bastante do Dorival. O Corinthians teria problemas de qualquer jeito. O Silvestre relatou aqui uma série de desfalques. Então você tem já os desfalques naturais. Não era hora de abrir mão de jogador nenhum então, por causa Grêmio de minutagem. O Grêmio é bem favorito para esse jogo. Também não vive grande fase, viu? Não vive, mas é também por causa do grande fase, mas é que a escalação do Corinthians é difícil, viu? Gente, o Gazeta Esportiva termina por aqui. Já? Aproveite o restinho de Dia dos Namorados.
Beijo, Garrafa. Tchau, Salazar, que agora é com o Jornal da Gazeta. Beijo. Tchau. Valeu.